capítulo 11, os versículos de 4 a 7. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, mantendo sua Bíblia aberta, para que vocês possam conferir o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Muito bem, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, estamos no capítulo que é considerado um dos capítulos mais importantes desta carta, e talvez até no Novo Testamento, um capítulo muito conhecido, chamado de Galeria dos Heróis da Fé, que nós iniciamos na semana passada, e o autor da carta aos Hebreus, que escreve para cristãos convertidos do judaísmo, que estavam pressionados a abandonar a sua fé, ele diz neste capítulo como é a vida daqueles que são da fé. E ele começa exatamente explicando o que é fé. Nos versículos de 1 a 3, que nós estudamos na semana passada, ele fala a respeito da natureza da fé. Ele fala que fé é ter certeza de coisas que se esperam, que você ainda não vê. Ter convicção, mesmo que você não veja. E uma vez que você tem essa fé, que é dom de Deus, e esta fé que existe sobre fundamentos de convicção, convicção não em coisas que são imaginárias, ou que coisas que possam ser fruto de sentimentos, mas convicção a respeito das promessas de Deus. A fé não é a fé em alguma coisa improvável, não é a fé em alguma coisa imaginável, a fé é construída sobre o fundamento das promessas. Fé é crer que Deus, que fez as promessas, é real, e as suas promessas são verdadeiras e se cumprirão. E então, ainda que eu não veja essas promessas se cumprindo agora, mas eu tenho certeza de que elas se cumprirão. E ainda que elas anunciem coisas que não são visíveis e nem neste momento prováveis, ainda assim eu creio e tenho convicção de que estas coisas são reais e vão acontecer. Isso é fé, essa é a natureza da fé. E a segunda parte aí, o versículo 2 e 3, ele fala sobre os resultados da fé. Ele fala que através da fé nós obtemos um bom testemunho, através da fé nós cremos em coisas que homens naturais não conseguem crer, não conseguem acreditar. Deus esclarece a mente daqueles cristãos, daqueles que têm fé nele, a respeito de coisas que são misteriosas para o homem que não tem fé, como o surgimento da vida, a origem, o propósito da nossa existência, o que nos aguarda no fim desta existência nossa. Estas questões são simples para aqueles que têm fé, mas são complexas e são questões em aberto para aqueles que não têm esta fé. Então, ele iniciou mostrando o que é fé, mostrando a natureza da fé e mostrando quais os resultados práticos primeiros da fé. E do versículo 4, a partir do versículo 4 até o final deste capítulo, no versículo 40, o autor da carta aos Hebreus vai dar exemplos de homens que viveram pela fé e quais os testemunhos que eles nos deixaram para que nós também pudéssemos seguir estes exemplos. E uma vez que ele estava falando com uma igreja que estava sendo pressionada a abandonar os caminhos da fé, ele precisa mostrar que esta igreja, ela é na realidade a continuação de uma comunidade que existe desde o princípio, de homens e mulheres que, temendo a Deus, buscando agradar a Deus, vivem por fé. E neste viver por fé,
eles são capacitados pelo Senhor em todos os momentos para atravessar o seu contexto, atravessar as dificuldades, os desafios do seu tempo, e todos têm, da parte de Deus, o cumprimento das promessas, ou aqui, ou num futuro ainda aguardado por nós, mas algo absolutamente certo, porque aquele que fez a promessa é fiel e ele não vai frustrar ninguém que crê nele. Este é o nosso Deus. Os exemplos que são descritos a partir aí do versículo 4, eles são divididos em 4 grandes grupos. O primeiro grupo são os heróis da fé, ou são os exemplos de fé antes do dilúvio. Então ele citou, e é o que nós vamos ver nesta noite, Abel, Enoque e Noé. Depois ele vai lidar, nós vamos ver nas próximas semanas, os exemplos dos patriarcas. Depois ele vai falar especificamente sobre, entre eles, vai gastar um tempo maior falando sobre Moisés. Depois um terceiro grupo, que é o grupo dos juízes e dos profetas, já falando desse período em que Israel estava na terra prometida. E por fim ele vai fazer uma comparação entre esses com aqueles do Novo Testamento, aqueles que alguns inclusive foram conterrâneos dos irmãos que receberam esta carta, para mostrar o quê? Que aqueles cristãos, aqueles que tinham sido convertidos ao cristianismo, a mensagem dos apóstolos, estavam seguindo a mensagem do Senhor Jesus, anunciada através do Evangelho, eles eram de fato a continuação do povo da fé, não os judaizantes, não qualquer outra linha, mas especificamente os cristãos, aqueles que seguiam a doutrina dos apóstolos, aqueles que ouviram e creram no Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, esta mensagem, a continuação do capítulo 11, seria a história de cada um de nós. Então o que ele faz é mostrar que sempre estes homens viveram pela fé, deram um bom testemunho pela fé, venceram, enfrentaram lutas, alguns passaram por provações e não viram a vitória no seu tempo, mas todos eles obtiveram um bom testemunho porque viveram por fé. E hoje então nós iniciamos o estudo sobre estes bons exemplos e grandes exemplos que o autor da carta aos Hebreus nos dá. Os 3 primeiros que são citados aí são pré-diluvianos, são os exemplos dos nossos primeiros crentes, os primeiros homens de fé registrados na palavra de Deus. O primeiro exemplo que nos é dado é o exemplo de Abel. E o que é dito sobre Abel, aí no versículo 4, é uma referência ao que está escrito lá em Gênesis, capítulo 4, de 1 a 8. Capítulo 4, de 1 a 8 de Gênesis, descreve como a vida de Adão e Eva foi processada depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E o capítulo 4 de Gênesis começa mostrando o nascimento dos filhos de Adão e Eva, e fala sobre estes 2 irmãos, Abel e Caim. Abel está aqui na galeria dos heróis da fé. O seu irmão Caim, não. Por quê? Bom, nós precisamos retornar um pouquinho e ver o que aconteceu na vida desses 2. Abel se tornou um pastor de ovelhas. Ele e Caim foram criados dentro de uma família que tinha um ambiente religioso. Nós não podemos negar isso de forma alguma, porque quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, fica claro que embora Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim, eles continuaram vivendo diante da face de Deus. É assim que a vida deles é descrita, porque eles ficaram ali. Logo que foram expulsos do jardim, eles se assentaram nas redondezas de onde aquele lugar ficava. E ficaram ali na ideia de que, estando ali próximo aonde eles nasceram, no jardim, eles estariam diante da face do Senhor, eles estariam próximos ao Senhor. E então, aquilo que eles aprenderam com o Senhor no Éden, eles passaram a viver. E não só viver, mas ensinar para os seus filhos. E Abel, com este sacrifício que ele realiza junto com Caim, seu irmão, demonstra que estes 2 foram criados num ambiente religioso e um ambiente onde eles sabiam que eles deveriam buscar o favor de Deus e deveriam agradar a Deus. A diferença é que Abel se tornou pastor de ovelhas, mas Caim se tornou um lavrador da terra. E quando os 2 buscam o favor de Deus e tentam agradar a Deus, Abel oferece um sacrifício de animais do seu rebanho para agradar ao Senhor. Provavelmente a ideia de oferecer um sacrifício com sangue é exatamente uma ideia extraída das histórias que o seu pai e a sua mãe lhe contaram de como o Senhor os cobriu quando eles cometeram um pecado e sentiram vergonha.
Deus providenciou peles de animais para que eles se vestissem com aquilo. É interessante que eles tentaram cobrir a vergonha que eles sentiram um do outro e do próprio Deus por causa do pecado, da desobediência deles. Eles tentaram cobrir isso com folhas de figueira, eles tentaram coser roupas para si, mas as suas roupas não eram suficientes, não eram boas, elas não cobriam as suas vergonhas. E então o Senhor faz isso. E aqui já está pré-anunciado aquilo que Cristo iria fazer. Embora isso não estava ainda ensinado de forma minuciosa, pormenorizada, naquele contexto lá de Gênesis 4, mas dentro da família de Adão havia alguma informação, algum conhecimento, e é por isso que Abel oferece um sacrifício diante do Senhor. Havia um conhecimento de que era necessário para agradar a Deus fazer um sacrifício. E é isso que Abel faz. Já Caim faz uma oferta que, diferente de um ato sacrificial, ela parece muito mais uma demonstração do sucesso pessoal. É algo muito parecido com meritocracia. Ele traz diante do Senhor: olha, está aqui o resultado do meu esforço, do meu trabalho. Então, na busca pelo favor de Deus, o que ele traz para ofertar ao Senhor não é um sacrifício seguindo a orientação que recebeu dos seus pais a respeito do que Deus fez com eles lá no Éden. Mas o que ele faz é uma ideia sua e uma ideia de oferecer a Deus alguma coisa que demonstrasse aquilo que ele estava com o seu próprio esforço realizando. E, além disso, é importante considerar que quando nós lemos lá Gênesis 4, de 1 a 8, é dito que o sacrifício de Abel foi aceito por causa da sua fé. Ou seja, Abel fez alguma coisa que estava de acordo com o que ele acreditava a respeito de Deus. No final das contas, o sacrifício que ele estava realizando diante do Senhor era um ato de fé, de crer que através daquilo que o Senhor tinha dito para os seus que o Senhor tinha feito ao cobrir os seus pais com aquelas peles de animais, o Senhor estabeleceu um rito que deveria ser seguido. Alguma coisa que era para ser crida e era para ser obedecida. Então Abel obedece ao Senhor. E o que faz com que Abel seja recebido pelo Senhor e o seu sacrifício agrade a Deus é exatamente a sua fé. E é isso que o autor da carta aos Hebreus diz aqui. O versículo 4 ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, qual foi o fator determinante? O fator determinante é que o que Abel fez denotava fé. Ele estava crendo num caminho que Deus tinha estabelecido. Já Caim estava fazendo alguma coisa da sua própria cabeça, da sua própria ideia. Então, quando esses dois trouxeram estas ofertas ao Senhor, Abel um sacrifício, Caim uma oferta, um foi aceito e o outro não. E por consequência de não ter sido aceito, Caim ficou com raiva, ficou aborrecido, ficou bravo. E algum tempo depois ele chama seu irmão para ir ao campo com ele. E ele comete o primeiro assassinato relatado nas Escrituras, quando ele tira a vida do seu irmão. Mas o seu irmão, antes de morrer, obteve bom testemunho por sua fé. É óbvio que para Caim, para Abel, a vida não deve ter sido fácil. Imagine você tem um irmão, mais velho, inclusive, dentro de sua casa, e quando você vai conviver com este irmão, ele não tem as mesmas convicções que você. Ele que deveria ser o seu exemplo, o exemplo que você vai seguir, ele não pensa como você. Ele não está colocando ou depositando a sua fé e a sua confiança em Deus. Então você tem o desafio de ir contra aquilo que deveria ser natural, que é seguir o exemplo do mais velho. Mas nesse caso ele não faz isso, ele faz diferente. E ao fazer isso, ele agrada a Deus, mas ofende seu irmão. E seu irmão ofendido por essa diferença que o Senhor faz a respeito deles, aceitando o sacrifício de um e do outro não, Caim vai, sem motivo, obviamente, tira a vida de Abel. E então o texto diz que Abel obteve um bom testemunho porque ele foi justo, ele fez aquilo que um homem deve fazer diante de Deus, crer em Deus e obedecer aquilo que o Senhor quer. Por causa disso, Abel obteve a aprovação de Deus, é o que o autor da carta aos Hebreus diz. Por causa disso, ele obteve a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ele está dizendo, olha, o sangue do sacrifício que
Abel realizou para agradar a Deus, e o próprio sangue de Abel que caiu na terra clama contra aqueles que não confiam, que não depositam sua fé em Deus. Então fala até hoje, porque até hoje o exemplo de Abel serve para nós como anunciação de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não há como você adquirir o favor de Deus, não há como você agradar a Deus se você não fizer isso pela fé e obedecendo ao Senhor. Você não vai conseguir por seus próprios méritos, por suas ofertas pessoais. E então este é o primeiro grande exemplo de um herói da fé, de um homem que viveu pela fé, porque este homem, este moço, ele creu em Deus, ele obedeceu a instrução que ele recebeu dos seus pais a respeito do que Deus queria dos homens, e ele agradou o Senhor com o que ele fez. Não agradou os homens, obviamente, por isso perdeu a sua vida. O segundo exemplo é o exemplo de Enoque. Então, a partir do versículo 5, o autor da carta aos Hebreus passa a falar sobre Enoque. A história de Enoque também está lá em Gênesis, no capítulo 5, de 18 a 24. E é interessante que o que é dito lá em Gênesis 5, de 18 a 24, sobre Enoque, tem um pouquinho de diferença do que está sendo dito aqui pelo autor da carta aos Hebreus. E essa diferença é consequência de que aqui, quando nós lemos o capítulo 5 de Gênesis, dos versículos 18 a 24, nós estamos lendo uma tradução direta do hebraico para a nossa língua, para a língua portuguesa. Então, algumas palavras que são usadas aqui, como Enoque andou com Deus, o nosso autor da carta aos Hebreus, ele que está usando a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ele já pega um texto que é um texto que interpretou o Antigo Testamento. Obviamente, a única maneira de você poder andar com Deus é se você agradá-lo, porque se você desagradá-lo, você não vai ter a companhia dele. Então, o autor, os tradutores da Septuaginta, automaticamente já traduziram andar com Deus como agradar a Deus. E o autor da carta aos Hebreus, como ele está usando a Septuaginta, quando ele vai falar sobre Enoque, ele fala que Enoque agradou a Deus. Aquilo que Gênesis diz como andar com Deus, Enoque descreve como agradar a Deus. Os versículos, se você for observar aí em Gênesis, capítulo 5, os versículos 22 e 23 dizem: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esta outra expressão também é usada na Septuaginta de forma traduzida pelo autor da carta aos Hebreus, que ao invés de dizer já não era, ele usa o termo trasladado. E ele inclusive usa esse termo aí no versículo 5, 3 vezes. Ele diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então são duas traduções que são feitas aqui. Andar com Deus é traduzido como agradar a Deus, e já não mais era foi traduzido como trasladado. E então nós temos o exemplo aqui de um homem que pela fé agradou ao Senhor, obteve um bom testemunho. E o que aconteceu com este homem? Este é o primeiro elemento dentro da raça humana que não experimenta a morte. Lembra que quando o Senhor alertou Adão e Eva a respeito do resultado da desobediência, Deus disse: olha, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando entrou o pecado na nossa história, entrou também a morte. E todos nós estamos sentenciados a morrer. Mas alguns homens, especialmente no Antigo Testamento, quero citar 2, alguns homens, pelo testemunho que eles deram de sua fé, por amarem ao Senhor, por crerem no Senhor, por obedecerem ao Senhor e por temerem o Senhor, por causa da fé que eles tinham em seu coração, Deus os poupou de experimentar a morte. E Enoque é o primeiro deles, que é citado aí no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 24. O texto diz que o Senhor o tomou para si, ou seja, ele foi em vida trasladado para que ele não visse a morte. É interessante que nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento, que é o exemplo de Elias. Elias, um profeta do Senhor. E já no fim da sua carreira, da sua tarefa de
profeta sobre a terra, ele foi levado ao Senhor, ele foi levado aos céus num redemoinho de fogo. E ele também não teve que experimentar a morte. Então é interessante quando nós olhamos estas histórias, porque o que existe de comum a respeito destes homens que fez com que eles experimentassem algo tão maravilhoso da parte do Senhor? O versículo 6 é a explicação. O versículo 6 fica claro que ele é uma explicação do que está sendo dito no versículo 5. Ele diz, é um comentário, ele diz, olha, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então ele está dizendo, o que estes homens fizeram para que a vida deles fosse tão diferente, para que o testemunho deles falasse tão alto, e para que alguns deles, como é o caso de Enoque, não tivessem nem que enfrentar a morte? Bom, o que eles fizeram foi o seguinte, eles creram. No meio de uma geração incrédula, uma geração que não cria em Deus, que não acreditava nas obras de Deus, que não acreditava nas promessas de Deus, que não tinha temor a Deus, no meio dessa geração, contra todas as probabilidades, contra todas as estatísticas, eles creram em Deus. Eles acreditaram no Senhor, e não apenas isso, mas eles confiaram que a recompensa deles vinha do Senhor, e não dos seus esforços, e não dos homens, e não de qualquer outro poder que não fosse o próprio Deus. Hoje pela manhã nós estudamos um texto de Provérbios, nós estudamos alguns Provérbios, e um dos textos que nós lemos, que é Provérbios 22, do versículo 4, diz que a humildade e o temor ao Senhor são fontes de riqueza, de honra e de vida. Porque realmente o que pode nos dar segurança em qualquer lugar, seja aqui nesta vida ou seja em relação à eternidade, o único que pode nos dar segurança é o Senhor. O único que nos garante uma recompensa que seja real, verdadeira, útil, é o próprio Deus. E o que houve de diferente na vida destes homens, como Abel e como Enoque, não foi uma garantia de recursos materiais, não foi uma garantia de sucesso aqui nesta vida, mas eles creram em Deus e eles confiaram que a recompensa real para a vida deles, esta viria do Senhor. E aqui nesta vida, nesta terra, eles também são recompensados. Todas as vezes que nós lemos essa história, e todas as vezes que alguém fala a respeito de Abel, ou fala a respeito de Enoque, ou fala a respeito de Noé, ou qualquer um desses grandes vultos da história bíblica, você está recompensando estes homens. Por quê? Porque pelo exemplo deles, nós temos um bom testemunho a respeito de como nós devemos viver. Eles entraram para a história e o Senhor os recompensou, fazendo deles pessoas extraordinariamente conhecidas diante de toda a humanidade. Existem alguns cânticos interessantes. Tem um cântico que eu cresci ouvindo na denominação do meu pai, e era um cântico que falava que quando eu chegar lá no céu, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meu irmão, lá verei os apóstolos, lá eu vou ver os patriarcas, mas mais do que tudo, eu quero ver Jesus. Mas é interessante porque estes nomes são nomes importantes que nós vamos querer sim ver, conhecer, saber como eles eram. Porque nós temos pouquíssimas informações sobre eles. Nós temos as informações que são importantes para que nós firmemos os nossos passos na mesma trilha que eles firmaram. Então estes homens como Enoque são homens extraordinários. E é interessante que sobre Enoque ainda há um dado muito importante. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em Judas, Judas é a última epístola antes de Apocalipse. Judas é uma pequena epístola de um único capítulo, mas nessa epístola, Judas provavelmente usou alguma fonte, Deus o instruiu para isso, para que ele relatasse algo que nós não encontramos relatado no Antigo Testamento, mas para que ele relatasse alguma visão que Enoque teve a respeito da vinda do Messias. E esta profecia da revelação de Deus a Enoque está registrada em Judas. Olha lá, versículos 14 e 15 de Judas dizem o seguinte: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja,
Deus de alguma maneira se revelou a Enoque. Nós não sabemos se Deus apareceu como uma teofania, incorporou, tomou forma de homem para falar com Enoque, mas Deus falou com Enoque, Deus notificou a Enoque que um dia o Senhor viria para denunciar a impiedade dos homens. E então Enoque temia o Senhor, e ele sabia que ele tinha que viver e agradar a Deus. Ele cria em Deus, e ele aguardava a sua recompensa do Senhor, e o texto diz que por causa disso ele agradou a Deus. E por isso esse comentário que o autor da carta aos Hebreus faz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro exemplo que ele nos dá é o exemplo de Noé. Vejam, a partir do versículo 7 ele passa a falar, e ele vai gastar um pouco mais falando sobre Noé, e a história de Noé está registrada em 4 capítulos do Antigo Testamento, em Gênesis capítulos 6, 7, 8 e 9, conta a história de Noé e a história do grande evento catastrófico lá de Gênesis, que é a história do dilúvio. No início da contação de história sobre Noé, e aqui o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso, faz isso, ele descreve Noé como sendo um homem íntegro e justo. Ele diz, olha, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Ou seja, este homem foi um homem que recebeu uma bênção extraordinária de Deus. Por Deus tê-lo percebido entre todos os outros homens e ter enxergado nele um homem de fé, um homem íntegro, um homem justo, Deus vai e faz um alerta para Noé. Que alerta é esse? Eu não suporto mais a impiedade dos homens, e eu vou visitá-los com uma grande punição, um grande castigo por causa de suas infidelidades, por causa de sua perversidão. Então Noé recebeu um alerta sobre o dilúvio, mas não apenas um alerta, ele recebeu também instruções para construir, para aparelhar um meio para que ele fosse salvo. Esta arca que é tão conhecida nas histórias que nós lemos no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis. Ele recebe de Deus instruções. A Bíblia relata que Noé passou cerca de 120 anos construindo esta arca. Recentemente nós estudamos aqui estes capítulos, às quartas-feiras, estudando Gênesis, e nós falamos bastante sobre isso. Mas ele passou 120 anos construindo esta arca. O que havia de motivação, de força, para que Noé fizesse isso? Havia no coração de Noé fé em Deus. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, ele temia a Deus. E então, quando Deus lhe fez esse alerta, ele obedeceu ao Senhor. Ele deu atenção ao alerta. Quando Deus lhe deu instrução para construir a arca, ele obedeceu ao Senhor. Então, o que nós enxergamos é que, pela fé, Noé creu em Deus, Noé temeu aquele alerta que Deus estava fazendo, e Noé obedeceu a Deus preparando a arca. Agora pense um pouco nisso. Noé numa planície, num lugar que não tinha rio, num lugar seco, passa 120 anos construindo uma arca. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso enquanto eu conto uma história. Eu já ouvi várias versões dessa história, mas eu acredito que ela seja real, embora a gente não saiba exatamente onde foi que aconteceu e como foi que aconteceu, mas a essência da história é boa para a gente refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui com Noé. Conta-se que numa dessas grandes secas que aconteceu lá no Nordeste, um pastor reuniu a sua igreja e disse, irmãos, nós precisamos orar, porque está fazendo, essa seca já completa muitos meses, e nós não temos chance nenhuma de sobreviver nesse lugar se Deus não mandar chuva. E nós chegamos no limite do limite. Nós não temos como plantar, nós não vamos ter o que comer. Deus precisa mandar chuva para nós e tem que ser hoje. E então a igreja, os irmãos vieram pela manhã e oraram na escola dominical e passaram um bom tempo orando, e o pastor avisou, voltem à noite de novo, orem durante o dia e venham à noite, nós vamos orar e nós vamos pedir que Deus mande chuva e Deus vai atender o nosso clamor. Eu tenho fé nisso. Mas quando chegou a noite, chegou apenas uma menininha lá na igreja levando consigo um guarda-chuva. E alguns ainda foram brincar com ela. Por que você trouxe o guarda-chuva? Nessa seca. Nós não estamos orando pedindo a Deus chuva, então é natural que alguém que esteja orando e pedindo a Deus chuva e creia que Deus existe,
carregue um guarda-chuva consigo. Tá? Então o dia de hoje é um dia propício para falar sobre chuva, e eu lembrei dessa história e quis contá-la para vocês. Por quê? Porque o que Noé está fazendo é exatamente o que a menina fez, é levar o guarda-chuva. Deus disse que ia destruir o mundo com água. E Deus falou para Noé: Noé, você precisa construir uma embarcação, para que você sobreviva com a sua casa, e para que você também sirva de instrumento para a preservação da vida daquilo que eu criei. E então Noé começa a fazer o quê? Noé começa a construir. E é óbvio, quando nós olhamos para as histórias que são descritas, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, e especialmente Pedro, o apóstolo Pedro, lá na sua epístola de 1 Pedro, ele fala sobre Noé, e ele diz que Noé não apenas construiu a arca, mas ele foi apregoador da justiça. Ele era pregoeiro, ou seja, numa mão ele tinha um martelo, batendo nas tábuas e preparando uma arca. Na outra mão ele tinha a palavra de Deus, alertando a sua geração a respeito do que ia acontecer. E embora as pessoas provavelmente riam dele, tiravam um sarro dele por causa daquilo que ele estava fazendo, ele estava obedecendo a Deus, porque ele cria em Deus, porque ele temia a Deus, e porque ele confiava naquilo que Deus tinha dito que iria fazer. Mas infelizmente, no meio da sua geração, 120 anos construindo aquela arca, as pessoas não ouviram o que ele estava pregando. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se dobraram? Quantas pessoas creram em Deus? Somente Noé e sua família. Apenas 8 pessoas foram salvas naquela arca. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas que eles tinham. 8 pessoas. E as espécies de animais que foram preservados. Quais foram os obstáculos? A gente pensa, por que Noé é um exemplo de fé? Olha, principalmente por causa dos obstáculos que ele enfrentou. Se você pensar nos obstáculos dele, primeiro, sua geração. É muito fácil para nós sairmos num domingo e irmos para uma igreja, porque nós sabemos que ao redor do mundo, num domingo, num primeiro dia da semana, nós temos quase que 3 bilhões de pessoas fazendo o mesmo que nós estamos fazendo. Aqui na cidade são 135 igrejas se reunindo dominicalmente. Aqui no nosso país são milhões de cristãos se reunindo semanalmente. Então é fácil ser cristão quando você está no meio de uma geração e quando você tem a companhia no meio dessa geração de outras pessoas que acreditam no mesmo que você. Mas você já imaginou o que é crer em Deus quando você é único dentro da sua geração? Por que Noé é um exemplo de fé? Porque Noé era único dentro da sua geração, só ele e sua casa. E existiam milhões de pessoas sobre a terra já nos seus dias. Milhões. Mas todos, com exceção de Noé, se desviaram de Deus. Não criam em Deus, não obedeciam a Deus. O mundo já era um mundo muito desenvolvido nessa época. Os arqueólogos, os estudiosos a respeito dessas civilizações antigas, contam que essa civilização pré-diluviana era uma civilização que já tinha muita tecnologia, uma civilização avançadíssima, mas uma civilização pagã, sem Deus, com exceção de Noé. Além disso, um outro obstáculo para Noé era o aparente ridículo do que ele estava fazendo. Você já imaginou? Durante 120 anos, provavelmente fizeram até excursão turística para aquele lugar. Olha, tem um louco aqui na nossa região, está construindo um barco gigante. A gente cobra aí umas moedas para levar vocês lá para verem o que ele está fazendo. Então ele provavelmente virou atração turística, 120 anos fazendo aquilo. Num lugar onde não tem a chuva. Não, o que ele está fazendo? Está fazendo um barco, mas não tem rio aqui. Pois é, para vocês verem como ele é maluco. Eu não vou fazer uma aplicação agora, mas é exatamente esse o mesmo obstáculo que muitos de nós enfrentamos hoje. Quando nós falamos sobre céu, quando nós falamos sobre salvação, as pessoas nos consideram malucos, ridículos. Porque nós estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre céu, nós estamos falando sobre inferno, quando as pessoas estão confortavelmente vivendo dentro de suas casas, e o máximo que elas se preocupam é com um problema da política ou com alguma coisa desse tipo. As próximas férias ou com alguma coisa assim. Ele foi motivo de zombaria, com certeza, construindo aquele grande barco em terra seca. Mas se nós olharmos para o outro lado, qual o resultado da fé de Noé? Bom, o texto aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele cita vários resultados. Primeiro, através da sua fé, ele salvou a sua vida e salvou a sua casa, porque ele creu em Deus, ele temeu a Deus e ele obedeceu a Deus. Além disso,
o texto diz que ele condenou o mundo. O final do versículo 7 diz, pela qual ele condenou o mundo. Por que ele condenou o mundo? Porque se o único meio de salvação era a arca, e somente entrou ele e sua família na arca, todos que estavam do lado de fora foram condenados e foram encerrados na sua existência. Acabou, aquele mundo inteiro foi disciplinado e punido. E aquela arca, quando a água caiu e quando aquela arca começou a flutuar, para aqueles que ouviram a mensagem, ridicularizaram, ironizaram o que a Noé estava fazendo, certamente aquela arca era a marca final do martelo do juiz que disse condenado. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz, ele condenou o mundo, salvou a sua família, mas condenou o mundo através desta arca. Além disso, ele se tornou herdeiro da justiça. Vejam só, ele creu em Deus. Todas as promessas feitas por Deus, inclusive aquelas que foram feitas para Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, quando o Senhor disse para Eva, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ora, a geração que foi gerada por Adão e Eva, essa geração foi toda morta, com exceção de Noé. Agora, uma vez que só Noé e sua família sobreviveu, eles se tornam herdeiros da justiça de Deus que estava prometida. A justiça que nos justificou diante do Senhor, que é a justiça de Cristo Jesus, foi herdada por Noé. Por quê? Porque ele creu, porque ele temeu, porque ele obedeceu. E finalmente ele se tornou exemplo de fé para todos os salvos que vivam sobre essa terra até o último dia. Sempre quando alguém falar de fé, vai se lembrar de Noé. Sempre quando alguém falar sobre salvação, Noé e aquela arca são símbolos de salvação. Quando nós falamos do que Cristo fez lá naquela cruz, nós somos automaticamente remetidos ao que aconteceu com aquela arca. Através daquela arca, o Senhor salvou a família de Noé. Através da cruz de Cristo Jesus e do sangue do Cordeiro, o Senhor salva a nossa vida. Então ele se tornou tipo, ele se tornou, junto com aquela arca, tipo da obra de Cristo Jesus. Tudo isso porque ele creu. Tudo isso porque ele obedeceu. E novamente nós voltamos então a este versículo 6. O que estes homens têm em comum? Como que esta vida de fé deles foi processada? Foi porque eles creram. Foi porque eles obedeceram. E com o coração cheio de fé, eles deram um bom testemunho. E eles foram salvos. É por isso que eles estão aqui nesta galeria. E o autor da carta aos Hebreus está usando isso para falar com cristãos que estavam sendo tentados a abandonar a fé. É como se ele estivesse dizendo para eles, ele estava dizendo isso para eles e para nós também. Vocês querem mesmo abandonar essa fé? É essa fé que moveu Abel, esta fé que moveu Enoque, esta fé que moveu Noé, é essa fé que vocês estão sendo tentados a abandonar. Vocês querem fazer isso? Vejam aqueles que precederam vocês. Vejam o exemplo que eles deixaram. Vejam as vitórias que eles tiveram. Vejam o que eles se tornaram por causa da fé. Vocês vão querer abandoná-los? Vocês vão querer abandonar esta fé? Para nós nesta noite a palavra é esta. Este texto nos ensina pelo menos 3 verdades que são essenciais para a nossa vida. A primeira delas, a gente tem batido nessa tecla aqui semanalmente, insistentemente. A salvação sempre foi pela fé. Como é que Abel foi salvo? O texto diz que o sacrifício dele foi aceito pela sua fé. Tem muita gente que lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento e diz assim, olha, no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. E no Novo Testamento a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Quem foi que disse isso? Ache um texto que diga isso na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Messias, pela fé no Salvador, pela fé em Deus. A salvação é graciosa, porque eu não pago o preço por ela. Eu creio que Deus vai concedê-la graciosamente a mim. Então, salvação sempre foi e sempre será pela fé. Foi assim que Abel foi salvo, foi assim que Enoque não viu a morte, foi salvo e foi para a presença do Senhor sem experimentar a morte. Foi assim que Noé foi salvo. Foi porque eles tinham fé em Deus. E aí, alguns críticos da fé cristã, alguns que se declaram ateus, eles chegam e fazem a seguinte argumentação. Está dizendo assim, olha, mas este argumento de vocês é um argumento circular. Quando você chega para uma pessoa e diz que o argumento dela é um argumento circular, na realidade você está dizendo que o argumento dela é falho. E qual que é
tese. A tese é a seguinte: olha, vocês creem em Deus porque a Bíblia diz para vocês fazerem isso. Tá? E vocês creem na Bíblia porque Deus diz para vocês crerem na Bíblia. Então o argumento de vocês é um argumento circular. Vocês creem em Deus por causa da Bíblia e vocês creem na Bíblia por causa de Deus. Então na realidade esse argumento é fraco. Mas se você for olhar, o argumento dos ateus também é um argumento circular. Eles não creem em Deus por causa da ciência. E eles também acreditam na ciência para descrer de Deus. Então eles estão no mesmo problema. Agora, vejam só, o que a fé é no final das contas? A fé é o elemento que me tira dentro do argumento circular. Por quê? Porque a fé não é do meu coração. A fé não é propriamente minha. A fé é um dom de Deus. Hebreus capítulo 2 diz que a fé é dom de Deus. A fé é algo sobrenatural que Deus coloca no meu coração. E é esta fé que é dom de Deus que me faz crer em Deus, que me faz crer nas Escrituras. Não é um argumento circular, mas é uma intervenção de Deus na minha vida, na sua vida. Estes homens foram salvos porque Deus interveio na vida deles. Deus interferiu, colocando dentro de seus corações fé, para que eles acreditassem em Deus, para que eles temessem a Deus, para que eles confiassem na recompensa que Deus tinha para eles. Foi assim que Abel foi salvo, foi assim que Enoque foi salvo, foi assim que Noé foi salvo, foi assim que cada um daqueles homens que temeram a Deus ao longo da história, até hoje, foram salvos, porque Deus colocou fé em seus corações, porque a fé é dom de Deus, e a fé é absolutamente necessária para que eu viva, para que eu cumpra e obedeça a palavra do Senhor, porque a fé não é uma questão de sentir alguma coisa mágica, a fé é uma questão de crer em Deus, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, confiar nas suas promessas. E então, se você tem esta fé, você deve guardá-la, você deve desenvolvê-la, você deve viver por ela, porque ela é um presente de Deus para você. Se você tem dificuldade de crer nessas coisas, você precisa pedir a Deus que encha o seu coração de fé. Porque sem fé é impossível andar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que tem fé, não abandone jamais. Muito pelo contrário, busque agradar a Deus e desenvolva essa fé. E aquele que porventura esteja aqui nesta noite e diga: eu não sei se eu já vivi por fé algum dia na minha vida. Este é o momento de você falar com Deus e pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor me encha desta fé, que o Senhor é a fonte dela. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser conquistada, ela tem que ser recebida graciosamente. Estes exemplos nos ensinam que só podemos agradar a Deus por este meio, por meio da fé. Nós só podemos ser salvos pela fé, e nós só podemos agradar a Deus por meio da fé. A fé que me faz crer e obedecer a sua palavra. A fé, ela se apoia sobre os sólidos e inconfundíveis argumentos da Escritura, as promessas de Deus, as leis de Deus, as revelações de Deus. Portanto, eu quero encerrar fazendo um apelo a vocês. E esse apelo é a todos nós. Em primeiro lugar, que nós nos aproximemos de Deus, um coração sincero. Não existe fé perfeita. Se você for pegar a história de todos esses heróis da fé, nós vamos ver agora na sequência a história dos patriarcas, nós vamos ver que todos eles tinham falhas. Todos eles. E embora o texto não relate falhas sobre Abel, sobre Enoque ou sobre Moisés, nós sabemos que todos eles tinham falhas. Porque o homem é assim, é imperfeito. Mas uma coisa importante sobre a fé é que ainda que eu não seja perfeito e a minha fé não seja perfeita, mas a minha fé, ela jamais se extingue. A fé que é dom de Deus, jamais se extingue. Então você pode até passar por um momento difícil, por um momento de frieza, um momento de declínio, um momento em que você se sente fraco, impotente diante de tudo, e às vezes tropeça e cai. Mas uma coisa é certa, esta fé nunca vai sair do seu coração. Então sempre é momento de parar e de voltar para aquele lugar de onde eu nunca deveria ter saído, a presença do Senhor. Sempre é um momento de eu buscar me aproximar mais de Deus.
Sempre é momento de parar tudo. Eu vou parar meus negócios, eu vou parar os meus projetos, eu vou parar minha agitação, eu vou parar essa loucura que virou minha vida, nesse dinamismo louco que não me dá tempo de ler a Bíblia, não me dá tempo de orar, não me dá tempo de ir à igreja. Eu preciso parar tudo isso, porque eu preciso me aproximar de Deus. E a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é insistente em dizer para nós que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Que em todo tempo nós devemos buscar a Deus. Que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso viver por fé. Eu preciso ter um coração cheio de fé. Um segundo conselho que eu gostaria de dar a vocês é que nesta tentativa de buscar mais a Deus e de se aproximar mais de Deus, eu preciso considerar que existem duas questões extremamente eficientes para me aproximar de Deus. Primeira delas, Bíblia. O que me faz conhecer a Deus, para que eu possa crer, o que me faz conhecer, para que eu possa temer, o que me faz conhecer, para que eu possa esperar as promessas do Senhor, é o estudo constante, sistemático da Bíblia. Essa talvez seja uma das principais recomendações feitas em toda a igreja, desde o começo da história da igreja. E cristãos precisam alimentar o seu coração e a sua alma com Bíblia. Não é simplista. Isso é profundo e sério. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe. Mas a gente tem a mania, assim como a gente assiste o Jornal Nacional e vê catástrofes, mas quando termina a gente desliga e vai dormir como se não fosse nada com a gente vem na igreja também e ouve semanalmente alguém dizendo, tem que ler a Bíblia. Mas infelizmente a gente sai daqui e fecha a Bíblia e põe no porta-mala do carro ou põe na porta do carro e ela fica lá até o próximo domingo. Não pense que você vai crescer na fé desse jeito, porque não vai. Algo que nos aproxima de Deus e faz com que a nossa fé cresça também sejam as provações. São duas coisas na Bíblia que são descritas como algo absolutamente efetivo para fazer a sua fé crescer e para te aproximar de Deus. Bíblia e provação. Está cheio de texto na Bíblia e diz que nos momentos de provação são os momentos em que Deus nos ajuda a crescer. São as ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar. São as ferramentas de Deus para nos testar, para nos tornar mais confiantes nele, mais dependentes dele. Mas o que acontece conosco? Quando nós passamos por provações, nós reclamamos, falamos que Deus esqueceu de nós e nós muitas vezes fugimos. O que é fugir de uma provação? Vejam só, realmente provação é uma coisa que só é provação enquanto você está crendo e temendo a Deus. Por que isso? Imagine que você está passando por uma provação no campo das finanças, uma provação financeira, uma dificuldade. E aí você tem alternativas para sair dessa provação, que são alternativas não viáveis para você que é cristão. Por quê? Porque significa negociar sua fé. E você tem alternativas que são difíceis, que é continuar fiel a Deus, obedecendo a palavra de Deus, e pelo que a onda do mundo demonstra, se você continuar por esse caminho, você não vai resistir. Eu dei um exemplo hoje de manhã de um comerciante, com todas as taxações, com todos os impostos, com tudo que ele tem que enfrentar para ser um comerciante aqui no Brasil. Agora ele é um cristão. A provação para ele é o seguinte: pastor, se eu for cumprir tudo que a lei exige de mim, eu vou quebrar em 3 meses, eu vou falir. Então você está sendo provado. Você tem um caminho em que você pode enriquecer como todos os outros que não temem a Deus. Ou você tem um caminho em que a probabilidade diz que você vai quebrar. Mas esse é o caminho do homem que tem fé. E aí você pode lembrar do versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 11. Fé é a certeza de coisas que eu não vejo. É a convicção. É a convicção de que Deus fez promessas e Ele vai cumprir. O homem que entra pelo caminho desta provação, confiando em Deus, Deus vai recompensá-lo. Talvez o recompense, inclusive, tirando do comércio e colocando ele fazendo outra coisa que seja menos dificultoso. Mas Deus vai recompensá-lo. Agora, se ele pegar o caminho de fazer
o que todo mundo está fazendo, um pensamento pragmatista. Olha, eu tenho que fazer o que dá certo, não é o que a Bíblia manda. Ah, mas todo mundo está fazendo assim, mas o governo é corrupto, se eu for fazer tudo que o governo me manda fazer, eu não vou sobreviver. Mas o seu acerto final não vai ser com o governo. O seu acerto final vai ser com Deus. E estes homens aqui, como Abel, como Enoque, como Noé, foram homens que eles ousaram ir na contramão do mundo para fazer o que Deus exigia que eles fizessem. Talvez hoje a sua circunstância seja exatamente essa. E talvez dia após dia você se sente mais longe de Deus. Por quê? Porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Eu desafio você como seu pastor, e esse desafio vale para mim também, é Deus quem está me desafiando assim. Eu desafio você a confiar em Deus e a fazer aquilo que se espera de um homem de fé. Viver com justiça e com integridade. A recompensa você deixa com Deus, porque é Deus que vai te dar. Agora, eu não tenho como chegar diante de Deus para pedir por socorro, se antes de dobrar os joelhos diante de Deus, eu estou dobrando o joelho diante dos ímpios, seguindo o mesmo roteiro que eles seguem na vida deles, na vida de quem não tem temor a Deus. Uma vez eu estava falando sobre questão de imposto, e aí eu usei uma expressão seguinte: se eu for pagar isso tudo de imposto, e alguém disse para mim assim, quem foi que disse que o senhor tem a opção de dizer se eu for pagar? O senhor não tem opção, o senhor vai pagar. E eu guardei essa frase e não esqueci mais, é verdade. Quem foi que disse que a gente tem a opção para dizer se eu for pagar? Eu tenho que pagar. Ah, não é justo? Eu também concordo que não é justo. Mas é isso que o meu país está exigindo, eu vou fazer. Porque a minha recompensa não depende do meu país, a minha recompensa depende de Deus. É Ele que guarda o meu tesouro. E nós precisamos entender isso. Porque viver por fé não é frequentar a igreja. Viver por fé não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Viver por fé é ler a Bíblia, é crer em Deus, é temer a Deus e é obedecer a Deus. Mesmo que isso te coloque no meio de uma tribulação muito grande, como Noé passou, mas ele confiou em Deus. Isso é viver por fé. Esse é o testemunho que esses homens dão para nós. Nos aproximar de Deus envolve entender que não existe fé perfeita, mas a fé nunca se extingue. Nos aproximar de Deus consiste em nos alimentar diariamente da palavra de Deus e nos deixar ser provados, para que através das provações nós conheçamos mais de perto o nosso Deus. Você nunca vai saber sobre o poder de Deus de te livrar, se você não ousar enfrentar as provações. Se você fugir delas, como um rato foge de um gato, não adianta. Você não vai saber sobre o poder de Deus de te livrar. Mas se você encarar pela fé as provações, você verá Deus fazendo coisas nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida, que você nunca imaginou antes. Aí você vai entender o que é viver por fé. Mas se eu estiver materialistamente fazendo cálculos todo o tempo, e tentando fugir dos meus problemas, como os ímpios fogem, aí isso não é viver por fé. Abel, Enoque e Noé servem para nós como inspiração. Queria falar isso especialmente para você que está numa faculdade, está enfrentando a vida de universitário. Talvez está sozinho lá no meio de uma classe que tem gente que diz que é ateu, que tem gente que ridiculariza você por causa da sua fé. Você está lá sendo tentado a participar das mesmas coisas que os outros. Talvez você veio para a faculdade com uma mentalidade diferente. Talvez, ao invés de estudar, que é o que os seus pais esperavam que você fizesse na faculdade, você veio para a farra. Deixa eu dizer para você, você que é crente, que tem fé em Deus, siga o exemplo de Abel, siga o exemplo de Enoque, e siga o exemplo de Noé. Eles nunca foram maioria, muito pelo contrário, eles eram minoria. Mas eles ousaram confiar em Deus. Eles, com o coração cheios de fé, eles não seguiram o pensamento da maioria. Eles não estavam entre a sua geração fazendo o que a maioria fazia. Eles estavam dentro da sua geração nadando contra a correnteza. Isso é viver por fé. Não pense você que fazer o contrário, andar segundo a mentalidade da maioria, vai te dar alguma recompensa lá na frente. Não vai. Porque todo mundo está cansado de saber que o mesmo amigo que bebe com você a noite inteira numa festa é o cara que vai fazer de conta que não te conhece a hora que você estiver morrendo do lado dele. Porque amigo de festa não é amigo. Amigo é amigo de choro,
é amigo de luta, é amigo de provação, é aquele que fica do teu lado quando ninguém mais fica. E este é o Senhor. Então não se iluda com a luz, com o barulho das festas. Não se iluda com a massa esmagadora da maioria. Porque a maioria não é boa conselheira. Viva pela fé. Você quer tomar alguém como inspiração para a sua vida, como referência para a sua vida? Tome Abel, tome Enoque e tome Noé. Esses são, e sempre foram, e vão continuar sendo, uma grande inspiração para a nossa vida, para a vida dos nossos jovens, para a vida dos nossos adolescentes. Porque foram pessoas que não seguiram a opinião da maioria, mas por convicção, com o coração cheio de fé, eles creram em Deus, obedeceram a Deus, temeram a Deus. Fé exige renunciar ao mundo. Renunciar. No caso de Abel, ele renunciou à amizade e à intimidade com o seu irmão, que tomou um caminho diferente dele. No caso de Enoque, ele renunciou os pares da sua geração. A Bíblia não diz que ele tinha muitos amigos. Aliás, a Bíblia diz que ele tinha um amigo, que é Deus, a quem ele agradou. A Bíblia não diz que ele agradou muita gente. Ele agradou a Deus. Nós não somos servos de homens, nós somos servos de Deus. Se você quer agradar alguém, você deve pensar seriamente que, como servo de Deus, a sua prioridade é agradar a Deus e não aos homens. A começar por você mesmo. A começar por você mesmo, por nós mesmos. Noé renunciou ao mundo. Como eu disse para vocês, ele provavelmente virou motivo de piada. Fazia uma excursão para mostrar o louco que estava construindo um barco numa região seca. Mas ele teve que renunciar sua reputação, renunciar os seus amigos, renunciar às outras tarefas da sua vida para colocar todo o seu empenho, o seu esforço na construção daquela embarcação. Viver por fé é isso, irmãos. É renunciar tudo por causa do nome do Senhor Jesus. E infelizmente nós parecemos muito mais árvores plantadas e arraigadas neste mundo, indispostas a deixar qualquer coisa por Cristo Jesus. Isso precisa mudar na nossa vida. Então, este texto da carta aos Hebreus, como eu disse, para mim, é um dos textos mais fantásticos de toda a Bíblia, porque ele nos mostra estes exemplos e esses exemplos nos confrontam. Eu tenho certeza que todos nós, em alguma coisa, fomos confrontados aqui nesta noite. E este texto nos chama a viver por fé. Colocar a nossa confiança inteiramente em Deus. Temê-lo, obedecê-lo e crer piamente que recompensa é uma coisa que pertence a Deus. E eu devo confiar que se alguém nessa terra pode me recompensar, este alguém é o Criador dela, é o Senhor do universo. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, encerrando. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos dá esses exemplos, ó Pai, que são tão extraordinários a respeito da vida pela fé. Exemplos, ó Deus, que nos colocam contra a parede. Porque, ó Deus, ao mesmo tempo que são tão inspiradores, eles também denunciam um modelo de vida que nós adotamos, que é muito diferente da vida daqueles que vivem pela fé. Por isso, nesta noite, pedimos ao Senhor, que assim, ó Deus, como o autor da carta aos Hebreus, divinamente inspirados, impactou os seus primeiros ouvintes e leitores com esta pregação, mostrando a Deus que eles não podiam abandonar a fé, muito pelo contrário, eles deveriam seguir o exemplo destes vultos do Antigo Testamento para também, nos seus dias, viverem por fé, agradarem a Deus, crendo nele, temendo a Ele e acreditando que a real recompensa das suas vidas viria das mãos dele. Que assim também, ó Deus, o Senhor, nesta noite, nos mova a esse entendimento, nos mova, ó Deus, a este posicionamento diante do Senhor. O posicionamento, ó Deus, de que nós vamos viver por fé, crendo no Senhor, nas Tuas promessas, temendo o Senhor, não vivendo, ó Pai, de maneira imprudente, de maneira irresponsável, especialmente irresponsável com os preceitos do Senhor, negociando a fé, com medo de perdermos bens materiais, com medo de perdermos, ó Deus, a simpatia das pessoas, com medo, ó Pai, de irmos na contramão daquilo que a maioria está fazendo. Ó Senhor, nos livra dessas coisas, nos livra, ó Deus, dessas correntes que nos amarram,
Nos ajude, ó Deus, a viver pela fé, com a mesma liberdade que Abel tinha, de, ó Deus, servir ao Senhor e obedecer ao Senhor, de acordo com as convicções que o Senhor deu a ele. Nos ajude, ó Deus, a viver como Enoque viveu, ó Deus, andando com o Senhor. É muito bom ter muitos amigos, é muito bom andar cercado de muitos amigos, mas isso, ó Deus, não vale a pena se a amizade com muitos significa inimizade com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a considerar que nós precisamos primordialmente agradar o Senhor antes de agradar os amigos de fora, agradar o Senhor antes de agradar o filho, agradar o Senhor antes de agradar a esposa ou o esposo, agradar ao Senhor antes de agradar a nós mesmos. Ó Deus, nos dê fé, ó Pai, nós precisamos realmente que o Senhor encha o nosso coração de fé para entender isso e para viver assim. Por isso, ó Pai, clamamos ao Senhor nesta hora, que o Senhor nos encha o coração de fé, nos anima, ó Deus, a ler a Tua Palavra, nos anima, ó Deus, a perseverar na hora da provação e da luta, temendo ao Senhor e confiando no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a pagar o preço como eles pagaram. Abel pagou com sangue, Enoque pagou, ó Deus, com uma série de privações que ele deve ter passado no meio da sua geração, que era uma geração de gente ímpia, pagou, ó Deus, com isolamento, como Noé pagou, ó Deus, com a sua reputação. Ajude-nos também nesses dias, ó Deus, a pagar o preço de viver pela fé, mas que jamais, ó Deus, nós negociemos a fé por causa de coisas materiais, por causa, ó Deus, de amizades, por causa, ó Deus, de reputação. Que a gente aprenda, ó Deus, que o supremo propósito da nossa vida é agradar ao Senhor e não aos homens. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude, enchendo o nosso coração de fé e nos dando perseverança, ó Deus, no meio das lutas e provações, para continuarmos crendo, porque nós também seremos usados pelo Senhor como testemunho e exemplo para gerações vindouras. E que, ó Deus, nós sejamos um bom testemunho, ó Pai, para elas. Que nós sejamos testemunho de fé e não testemunho de apostasia. Que o Senhor nos ajude nisso. Colocamos nossa vida diante do Senhor em profunda dependência do Senhor, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não somos perfeitos, nem muito menos a fé que temos é perfeita, mas cremos que o Senhor pode fortalecê-la, cremos que o Senhor pode nos aperfeiçoar, cremos que o Senhor pode nos ajudar. Por isso, ó Deus, colocamos nossa vida diante do Senhor e suplicamos pelo Teu auxílio. Encha-nos, ó Deus, da fé do Senhor, a fé que nos faz crer contra a esperança, a fé que nos faz crer naquilo que não vemos, a fé que nos dá a convicção de que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Ajuda-nos nisso, ó Deus, que durante esta semana o Senhor nos dê a oportunidade de darmos um bom testemunho de fé diante de todas as questões que tivermos que resolver ao longo dos próximos dias. Pedimos isso, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra ao nosso coração nesta hora. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.